Olá pessoal, eu sou Fernando Jorge e eu estou aqui hoje para uma conversa muito importante, útil e que vai trazer para a gente um esclarecimento, tirar dúvidas, acabar com o mistério. E eu estou com uma especialista aqui, né? Hoje a gente trouxe a doutora Jussara Mariano, advogada, previdencialista, especialista, atende pessoas no mundo inteiro, no Brasil, e ela está trazendo esse assunto hoje, porque esse é um problema que todo mundo vai ter e precisa saber como resolver, como chegar até uma solução adequada para esse tipo de casos, né? Previdenciário, como a gente vai se aposentar. Doutora, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. E como que funciona isso? O que é o direito previdenciário? Me conta, por que você escolheu essa parte? Olha, o direito previdenciário, ele surgiu na minha vida há 18 anos atrás, né? Há 18 anos eu já exerço a função, mas na realidade o direito previdenciário ele já apareceu quando eu aposentei minha mãe. A minha mãe ainda se aposentou aqui no Piratininga, em Osasco, naquele tempo onde os segurados precisavam ficar na fila de um dia para o outro para poder ser atendido pelo INSS. O que eu via sempre lá, Fernando? As pessoas, na hora de atender, na hora que o servidor do INSS ia atender aqueles idosos, eles passavam assim o que era necessário e os idosos tinham que voltar 2, 3 vezes para poder resolver. Quando chegou na minha vez, a moça falou assim, olha, eu preciso disso, próximo. Na hora que ela falou próximo, não, eu já tinha passado a noite toda lá, peguei uma caneta, comecei a anotar. Tá, você precisa dessa empresa, mas e se eu não encontrar essa empresa? Aí foi onde ela falou, vai no sindicato. Sanei todas as dúvidas, 30 dias minha mãe estava aposentada. Então foi aí que eu comecei a ajudar algumas pessoas nessa área, né, na área de previdenciário, até entrar, fazer o curso de direito. Você não era advogada nessa época? Nem era advogada. Olha que tá? Aí eu já tinha esse desejo de ajudar algumas pessoas, eu comecei a pesquisar. E posso falar, eu aprendi mesmo, foi ali com os servidores do INSS, porque você sabe que na faculdade não tem direito previdenciário. Se tiver alguma outra, um semestre só de direito previdenciário. O direito previdenciário, ele muda muito. Então, a pessoa precisa estar em constante estudo. Não dá para falar que a pessoa é especialista em direito previdenciário sem estudar. É constantemente. A lei hoje não é a mesma de amanhã. Então, para você poder fazer um bom atendimento para o segurado, porque existe, às vezes, profissionais que eles não são da área da previdência, mas eles aceitam pegar o serviço. Qual é a diferença? Que muitas das vezes, se não tomar cuidado, aquele segurado ele pode aposentar de forma errada. Isso acontece muito? Um valor errado, acontece. Né? Eu diria que é a mesma coisa, por exemplo, eu sou advogada, mas eu não faço área criminal. Imagina só chegar lá no meu escritório, alguém, um preso lá que eu tiver de resolver, se ele pegou 5 anos de cadeia, é perigoso ele ficar 50, porque eu não sou da área criminal. Entendeu? A mesma coisa, o previdenciário é necessário ter bastante conhecimento. As leis mudam constante, o que é hoje não é amanhã, tá? Aconteceu uma vez lá no escritório, olha o que aconteceu. A pessoa foi para fazer a aposentadoria e ela não tinha o tempo correto ainda, mas tinha um espaço que poderia ser pago aquela contribuição para o INSS. Eu examinando o caso, eu passei para ela e falei, olha, se pagar um valor aqui, completa, né, o período de carência e você pode aposentar. A pessoa falou que ia ver com os filhos, não tinha condições de pagar aquele valor, né, na época.
Passou mais ou menos um ano, aquela pessoa voltou no escritório e falou assim, olha, doutora, você falou que eu tinha direito, era só pagar os atrasados que eu aposentava, eu procurei um outro advogado e não é bem assim, não. Eu falei, não é que a senhora está certa? E o advogado que passou a informação passou correto. Porque na época que você veio, a lei autorizava pagar a diferença. Hoje, se perder a qualidade de segurado para aposentadoria por idade, você já não pode pagar os retroativos. Olha aí. Entendeu? Que desperdício de tempo e dinheiro. Sim, então por isso que eu falo, a área previdenciária, ela exige um estudo constante, pesquisa constante, só que é uma área maravilhosa, sabe? Você dá a notícia ali para o cliente que saiu o benefício dele, que ele foi aposentado. Tem cliente que chora. Nossa, é maravilhoso, vale a pena. Vale a pena. É trabalhoso, mas vale a pena ver o sorriso do cliente, a alegria. E outra, você está lidando com sonhos, né? A pessoa trabalhou, se esforçou ali por anos com aquela, né, expectativa de se aposentar. Às vezes pagou um valor maior com aquele sonho de aposentar. Então você está lidando com sonhos, né? Sim. Então a importância de você estar procurando fazer um trabalho bem feito. Dentro desse assunto, é uma pergunta até fora do nosso script, mas eu acho importante, porque é uma dúvida minha também. A gente ouve dizer, pelo menos os grandes empresários, as pessoas que estão nesse momento, eles dizem o seguinte, as próximas gerações não irão se aposentar. O que tem de verdade nisso? O que acontece? O INSS, as pessoas pagam o INSS hoje, mas na verdade, se você está contribuindo, não é para você. Geralmente, os mais jovens estão pagando para os mais velhos, né? É uma roda, né? O que está acontecendo hoje, Fernando? No tempo da minha mãe, as famílias tinham 10 filhos, 9 filhos. E hoje, a maioria tem cachorro. 2. Uma samambaia. Uma samambaia. E aí, quem é que vai estar contribuindo futuramente? Sem contar, Fernando, que muitas pessoas estão deixando de contribuir para o INSS. Isso é grave. Isso é grave. Muitos estão querendo empreender, nada contra e deve. Tá? Mas, às vezes, a pessoa tem um sonho, ela fala, eu vou ser empreendedor, eu vou ficar milionário, eu vou ganhar. Tudo bem, futuro, mas não precisa deixar de contribuir com o INSS. Se você pode, contribuir com um valor maior para aposentar aí com mais de R$8.000 no INSS. Entendeu? Então, hoje é importante, até porque, na verdade, é obrigatório, tá? É obrigatório. Aquele que exerce uma função remunerada, ele é obrigado a pagar o INSS. O que acontece muitas das vezes que as pessoas declaram o imposto de renda de um valor e estão contribuindo para o INSS com outro valor. A conta não fecha e isso é perigoso. A conta uma hora chega, né? Uma conta uma hora chega. Muito interessante. Deixa eu aproveitar e ler a pergunta dos ouvintes que eu recebi aqui. Certo. Pessoas interessadas em saber sobre simulação do INSS que aparece no aplicativo Meu INSS. Ele é realmente confiável ou pode induzir um segurado a decisões erradas sobre a aposentadoria? Com certeza. O nome já fala. Simulação. Não é exato, tá? Tanto pode aparecer lá que você já tem direito à aposentadoria e na hora você tem uma surpresa, o INSS negar. Mas na simulação está falando que você já tem direito e não ter direito. Como o contrário, na simulação pode estar constando que você não tem direito e você tem direito. Porque na simulação não está os períodos especiais, você pode ter trabalhado com agentes nocivos, com periculosidade, e tudo isso pode aumentar. Se homem, 40% no período, mulher 20% pode aumentar. Então imagina só um homem que tem lá, constando lá 30 anos e 20 anos foi especial, vai aumentar mais 8. Na verdade ele teria 38 anos, 28, entendeu? Então isso é interessante,
seguir aquilo só que está no INSS. É muito importante estar fazendo um planejamento previdenciário e verificar certinho. Inclusive, o CNIS, Fernando, o CNIS ele surgiu na década de 80. Mais ou menos no ano de 89. O que é o CNIS? Eu não sei. O CNIS é Contribuição Nacional do Instituto Social. As contribuições que constam, né? Certo. Então, no período que você trabalhava, a empresa manda isso para o CNIS, né? Os bancos, a empresa paga para os bancos e cai na conta do INSS e ele atualiza. Só que antes não existia o CNIS. Então, existem períodos que o segurado pode ter, que está na carteira e não está no INSS. Então, é importante guardar a carteira em bom estado. Ainda que agora tenha a carteira digital, né, que todo mundo fala, mas ainda mesmo assim é importante guardar a carteira física como prova para o INSS. Porque às vezes existem empresas que já não existem mais, né? Mas aí que tá. A carteira serve como prova para o INSS? Boa pergunta. A carteira serve como prova para o INSS? Deveria. Deveria. Deveria, mas não serve? Nem sempre considera. Muitas das vezes o segurado tem que judicializar para aquele período ser computado. Mas a lei fala que a carteira em si, ela serve como prova para o INSS, desde que ela esteja em bom estado. Você acredita? Olha só. A lei fala a carteira em si faz provas desde que esteja em ótimo estado. Você acredita que lá no escritório surgiu um caso diferenciado? Apareceu um senhor que ele trabalhou no ano de 69. 69 a 75. 6 anos de trabalho e não constava no INSS. Eu apresentei, né, a carteira, anexei a carteira, o INSS negou o benefício. A carteira não estava em bom estado. E eu concordo, não estava em bom estado. Por isso a importância de conversar com o segurado, tentar entender a história dele. E aí, esse senhor contou para mim. Eu falei, por que sua carteira está... Tudo bem, 50 anos atrás, mas ela está meio apagada. Ele falou assim, doutora, eu sou do tempo da ditadura. Inclusive a carteira era tecido. A capa da carteira era de tecido. Ele falou, doutora, aquele tempo, se você andasse na rua sem ter a carteira profissional no bolso, você era parado pela polícia, né? Era perigoso. Eu usei isso em favor dele. Eu expliquei para o juiz a petição, contei a história dele, né? E foi concedido o judicial. Ele ganhou o judicial. Que legal. Foi uma das vitórias ali do escritório. Maravilhoso. Eu tenho um caso meu também, que eu servi o Exército 4 anos. Né? E o Exército não entra em carteira profissional. Vale? Vale. Vale. Ótima pergunta, Fernando. É a dúvida de muitas pessoas. Sim. Só que você tem que pegar essa averbação, a CTC, né? Certidão de Tempo de Contribuição, pegar lá no Exército e averbar ela no INSS. Aí ela serve como prova. Como tempo, né? Como tempo também, né? Porque a gente não paga imposto, não contribui, só recebe soldo, né? É assim que funciona no Exército. Muito interessante. E tem uma outra pergunta aqui da audiência. Benefício de prestação continuada. Esse nome horroroso que eles chamam de BPC. Quem realmente tem direito ao BPC? E por que tantas pessoas têm benefício negado, mesmo acreditando que se enquadram nos critérios? É o famoso LOAS. Só que LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas muito conheces o BPC como LOAS. Inclusive, olha que caso interessante, as pessoas chegam no escritório e falam assim, doutora, eu não vou pagar o INSS, eu vou me aposentar mesmo. De todo jeito eu vou me aposentar com 65 anos. Gente, BPC, benefício de prestação continuada, não é aposentadoria. Esse benefício, ele pode ser sim cortado. Né? A pessoa pode receber por um tempo, se mudar o estado social dela, ela melhorar de vida ou for morar com alguém que tem uma renda acima do limite que o INSS pede, ela pode perder esse benefício. Quem tem direito ao BPC? Idosos,
com 65 anos, tanto homem como mulher, a idade é a mesma, e pessoas com deficiência de longa duração. Deficiência física ou mental? Mental. Isso, e como funciona? Por exemplo, a minha irmã, ela tem DI, né, déficit intelectual. Só que ela se enquadra naqueles problemas de... Deixa eu mudar a câmera para mim aqui. Ela se enquadra naqueles problemas... Não basta a doença, entendeu, Fernando? É necessário também que a pessoa esteja atualizado, né, no CRAS, no CAD único. E as pessoas que compõem a família, né? Um erro que muitas pessoas pensam, nem tudo é família, tá? Pode ser o que é família, pode ser não ser considerado na família para fim de BPC. Né? Por exemplo, o neto, geralmente, não. Se o idoso morar com um neto e aquele neto trabalhar, ele não é considerado, tá? A renda dele. Então, o importante é ter o cadastro atualizado, né, que é o CAD único, e lá o INSS ele vai analisar a renda das pessoas que compõem a família. Entendi. Então, se a renda da família, aonde a pessoa mora, excede o limite... De 1/4 do salário mínimo, o INSS nega. Já nega. Para o BPC. O INSS nega, muitas das vezes, mas não significa que a pessoa não tem direito. O STF ele já entendeu que isso não é uma regra, existe exceção. Exceções. Você imagina só, ainda que passou de 1/4 do salário mínimo, mas aquela pessoa, teve um caso que tinha 3 deficientes na mesma casa. 3 deficientes. Os 3 usavam fralda, alimentação específica, remédios de alto custo. Porém, tinha mais 2 idosos e o pai ganhava mais do que um salário mínimo. Sim. Foi reconhecido o direito. E justo. Justo. Porque você imagina um salário mínimo ali para 3 deficientes nessas condições. Então, existe a regra, né, de 1/4 do salário mínimo, mas existe algumas exceções, sim. Porque me parece um tanto complexo isso, porque, por exemplo, essa minha irmã, que tem déficit intelectual, ela já tentou trabalhar, muitas vezes, mas como a deficiência dela não é visível, é mental, as pessoas não compreendem e ela entra naquela questão do bullying. As pessoas começam a praticar bullying, assédio moral, porque ela é lenta, tem essa deficiência de comunicação, então não consegue parar nos empregos porque as pessoas acabam com ela. Então isso é muito triste. Ela até gostaria de trabalhar, mas não consegue. A minha mãe é aposentada pensionista, né? E a minha irmã tem 45 anos. Precisaria ter o próprio dinheirinho dela para as coisas pessoais, para higiene, para o dia a dia, para andar pegar um Uber, para ir no médico. E ela nunca vai ter esse direito. Se a sua mãe ganhar até um salário mínimo, a depender pode não entrar no cômputo do BPC, tá? Se for até um salário mínimo. O que precisa? A sua irmã precisa de um laudo. Ela tem. Tendo o laudo, é possível sim conseguir um benefício. Só mora ela e a sua mãe. Só. É possível sim verificar um benefício. Já vou pegar seu telefone que eu vou precisar dos seus serviços. Porque isso deve acontecer com muita gente. Sim. Por que a gente não fica tão desesperado? Porque minha mãe tem uma boa condição de vida, né? Ainda pode. Mas quando minha mãe se for, a minha irmã provavelmente ficará comigo. Aí que eu falo do INSS sem mistérios. Olha, se a sua mãe tem uma boa condição de vida, fugir daquele, mesmo ela ganhando um salário mínimo, ela ter lá talvez umas casas de aluguéis, aí ela já não se encaixa. O que pode ser feito para sua irmã? Ela pode pagar o INSS como facultativo, agora, ela pode pagar como facultativo, e se acontecer alguma coisa, ela também vinha receber um benefício do INSS, se o estado de saúde dela piorar.
Não por isso, mas o estado de saúde dela pode piorar, ela pode vir a ter uma outra enfermidade, né? Todos nós estamos sujeitos, e ela vir a receber um benefício do INSS, tá? Então ela pode pagar o INSS e depois ela também se aposentar. Sim. O que nós tentamos há muitos anos atrás, mas eu não tenho total confiança nesse advogado sobre isso, porque ele não mostrou documento nenhum, que era a possibilidade, quando minha mãe faltar, da minha irmã herdar a pensão do meu pai, nem que seja uma parte. E ele falou que isso é possível e que ele fez os documentos de gaveta, que, né, caso aconteça um dia, acontecerá futuramente, a gente tentar colocar o benefício da pensão do meu pai para a minha irmã, para que ela continue sendo assistida, não fique sem, né, um benefício financeiro. Sendo reconhecido a enfermidade, é possível sim. É possível? É possível a pensão da sua mãe passar para ela. Tá. Acontece muito isso. Interessante. Muito bom. Excelente. Tem mais perguntas dos convidados, Andréa? Nossa produção hoje está... Por enquanto... Nenhuma? O que você sugere para as pessoas que estão... que ainda não pensaram na aposentadoria? Aliás, vou mudar minha pergunta. Quem são as pessoas que te procuram hoje? E qual a maior quantidade quais assuntos principais te procuram? Para resolver o quê? Fernando, o que acontece? Geralmente, as pessoas que me procuram são aquelas que muitas das vezes o INSS já negou o benefício. Já negou. Então, ela espera muitas vezes o INSS negar, aí ela procura o advogado. Tá? Eu trabalho muito com aposentadoria especial. Aposentadoria do vigilante, do mecânico, enfermeiro. Porque esse tipo de aposentadoria, a maioria das vezes, precisa pedir o reconhecimento judicial. Muitas das vezes a pessoa vai pedir um documento para a empresa, um PPP, né, que é o perfil profissional previdenciário, e muitas das vezes aquele documento vem com falhas, e o segurado não sabe disso, coloca no INSS, o INSS nega. Né? Então, são aqueles tipos de aposentadoria exprimida. Né? Vamos supor, o segurado tem lá 30 anos e ele precisa chegar nos 35. Então, ele sabe que se correr atrás, averbar aqueles período especial, ele consegue chegar nisso, nos 35. Então, são os tipos de mais aposentadoria que procura. Mas tem também os idosos, olha só que interessante, acima de 60 anos, já é interessante você procurar um advogado previdenciário. Não espera chegar aos 65. Né? Já aconteceu vários casos no escritório de chegar lá um segurado com 60 anos de idade, e se ele não tivesse procurado o escritório com 60 anos, ele provavelmente não iria aposentar com 65, porque ele só tinha 10 anos de contribuição e não estava mais contribuindo com o INSS. Aí o que eu fiz? Nós já fizemos atendimento, já orientamos, né, a voltar a contribuir, porque além de ter a qualidade de segurado, né, se acontecer alguma coisa nesse período até os 65, o dependente pode estar recebendo. Sim. E cuidando. Então, o ideal não é esperar na última data. Já pode fazer um planejamento. Nesse período, já dá para a gente verificar se tem alguma empresa que não consta, correr atrás, tentar localizar essa empresa, pegar uma ficha de registro, né, um extrato analítico, onde não estiver constando aquela empresa, fazer todos os meios para facilitar ali o trabalho do servidor. Muito interessante. Me conte mais sobre quais são os seus planos para esse ano. Eu estou vendo que você vai começar a frequentar muito podcast. Sim. Né? Sim. Vai dar muita entrevista. E tem agenda ainda para atender muita gente? Tem sim, Fernando. A gente está expandindo bastante, né, o escritório. E o projeto, esse ano, agora é trabalhar com advogados na área de vendas. Eu amo a área de vendas. Opa! Então, além da parte previdenciária, né, que eu gosto muito também, trabalho bem com isso, a parte de estar treinando na parte de vendas. Porque você acredita,
muitas vezes o advogado pensa que ele não precisa ser vendedor. Tem que ser, né? Toda a área tem que ser todo vendedor. momento você tem que ser vendedor. Tudo tem que ser vendedor. Mas o que acontece? A área de vendas, ela não é bem vista, né? Não era. A maioria das vezes, a pessoa fala assim, tem até aquela mãe, né? Que fala assim, ô fulano, meu filho fica aqui, né, em frente ao computador, só fica no celular e não sai do quarto. Você não tem alguma coisa, nem que seja de vendedor? Como se vendedor não fosse uma profissão. Mas você sabe que, aí eu vou fazer um relato pessoal meu, né, também. Hoje em dia, ter as habilidades de um vendedor, você não precisa nem ser o vendedor, mas se você tiver as habilidades de um vendedor, você se dá bem em qualquer área. Na financeira, na tributária, no marketing, nas próprias vendas, na administração. Uma pessoa preparada em vendas está pronta para qualquer coisa, porque ele é um criador automático. Né? Enquanto lê as coisas acontecendo, ele já decide, ele já tem ali muitas ferramentas. Isso ajuda o cérebro a fazer você se tornar uma ferramenta indispensável para a empresa. Porque eu não conheço nenhuma empresa, em todos esses 30 anos que eu trabalho, que não precise de um vendedor. Então não falta trabalho para vendedor. Inclusive eu falo para minha filha de 8 anos isso. Falo assim, olha, vamos aprender a vender. Você vai vender esse brinquedinho aí pro papai, vai vender aquilo ali pra mamãe, ou vende uma ideia, ou me argumenta por que você quer tal coisa. Então, para tudo tem um motivo. Então quer dizer que você vai ensinar as pessoas a terem essa habilidade? Sim. Eu quero treinar as pessoas a fechar contrato. Muitas das vezes o cliente ele entra no escritório do advogado com a ideia de fechar o contrato. Aí o advogado às vezes faz aquela demonstração, ele tem muito conhecimento de lei, explica, fala, mas na hora de fechar o contrato, ele fala assim, e aí? Um grande erro, né? Quando ele deveria falar assim, lá é rua ou avenida? Vai pagar no débito ou no crédito? No crédito. Entendeu? Mas o que acontece na parte de vendas, o Fernando? É que as pessoas muitas das vezes não sabem que vendas é um processo de ajudar as pessoas a tomar uma decisão que é boa para ela mesma. Não, tem gente que pensa que é dar uma paulada na cabeça do cliente quando ele pensa que não, comprei. Nada de forçar, nada de forçar. A venda ela tem que ser natural, você tem que dar ideias para o seu cliente, mostrar, né, ali tirar as dúvidas. E você sabe que na verdade que as pessoas compram? Confiança. Chegou no ponto que eu queria. Eu tive um mentor que ele falava assim, vendas é transferência de certeza. Então, se você está convicto do que você está vendendo, a outra pessoa compra porque ela viu você comprando a ideia. Verdade. É verdade? Verdade. Você sente isso também? Sim. Vamos voltar aqui para a minha área. Sim. A área previdenciária. Como seria vendas? Vamos. Tá. Liguei lá para a Bahia, fui indicada para alguém lá da Bahia, a pessoa não me conhece. No telefone, ela não me conhece. Como ela vai poder comprar meu serviço? Difícil. Eu tenho que mostrar conhecimento. Aí eu pergunto assim, qual é a sua idade? Quanto tempo você tem de contribuição? Você tem o perfil profissionográfico previdenciário? A pessoa fala assim, que isso? Mas eu não estou demonstrando conhecimento? Com certeza. Aí eu faço umas outras perguntinhas básicas. Ô fulano, você trabalhou antes de 95 como vigilante? Vamos supor que eu estou falando como vigilante. Aí por que, doutora? Tinha um decreto próprio. Antes de 95, não precisava nem PPP. É para ser reconhecido no INSS. O que eu estou fazendo com ele? Estou demonstrando autoridade, o conhecimento. Aí a venda. Aí é fácil, porque na mente dela. Que ela quer saber com quem ela está falando. É a mesma coisa você chegar no médico, né? Aí você chega lá no médico, né? Tá com uma doença, ele nem olha para sua cara e já vai receitando alguma coisa. Agora o médico te ouve. Você está sentindo isso? Há quanto tempo? Quem na sua família tem isso? Você entendeu? Vai lá, te examina, pede uns exames, passa mais confiança. Totalmente. Então, a vendas, o cliente, ele compra a confiança. Às vezes ele paga até mais caro.
Não paga. Às vezes ele paga até mais caro pelo seu trabalho. Mas o importante é ele ter segurança, a confiança que você vai entregar, a confiança que você vai fazer. Você sabe que teve uma vez, Fernando, foi um caso... Eu gostaria de ter guardado esse áudio, mas acabei apagando. Um cliente, ele gravou um áudio para mim falando assim: ô, doutora, gratidão pelo seu trabalho, fiquei muito feliz, você deu uma satisfação, não sei. Quando eu comecei a ouvir o áudio, eu falei, peraí, eu acho que ele não entendeu que eu falei que o benefício dele foi negado. Não foi concedido, foi negado. Aí eu ouvi o áudio até o final, ele falava assim: doutora, eu sei que o meu benefício foi negado, mas eu acompanhei o processo e eu vi que você recorreu, eu vi que você defendeu o laudo, rebateu o laudo, fez tudo que era possível. Porque nem sempre a justiça prevalece, né? Infelizmente o direito nem sempre ele é justo. Né? Muitas das vezes você vê que tem pessoas ali, já tive cliente que faleceu no curso do processo. Infelizmente o judiciário estava esperando um comprovante de endereço atualizado e a pessoa morava na área livre. Não tinha como ter um comprovante atualizado e demorou mais de 6 meses e foi pedido para ir lá fazer croque e não serviu, e pediu para ir na prefeitura, não serviu, enfim, o cliente faleceu, o segurado faleceu nesse período. O Brasil é um mar, é um oceano azul para problemas a serem resolvidos por advogados, né? Porque quanta burocracia, quanta lei, quanto detalhe, quanto processo, e alguém precisa resolver. E o cidadão comum, né? Eu sou atotalmente leigo nos direitos. Eu sei do direito que eu aprendi na faculdade, olha lá, e o que a gente ouve ou lê por aí. Mas esse aprofundamento, né, esse profissionalismo, ele é vital para a gente sobreviver num país desse, né? Onde o governo tira a vantagem das leis para nos tirar coisas, nós temos um monte de direito que eles impedem que nós acessemos. Mas, Fernando, você acredita, muitas das vezes, o próprio segurado, ele tem um pouco de culpa. Por quê? Vamos supor, se você vai fazer uma construção, você quer que aquela construção, né, seja uma construção boa. Se você não fizer um alicerce ali bem reforçado, você não vai fazer aquele edifício bom. E para fazer essa construção, muitas das vezes você precisa de quem? De um engenheiro. Né? Eu vou falar para você, eu arrisquei uma vez fazer uma construção do meu jeito lá, contratei o pedreiro sem engenheiro. Depois eu saí quebrando a casa. A janela não tem ventilação, a escada não ficou boa desse lado. A mesma coisa, tem pessoas que muitas das vezes quer se aposentar e ele vai sozinho. Ele não quer contratar um advogado. Ele acha que ele consegue sozinho. E consegue, tá? Consegue. Errado, mas consegue. Se às vezes ganhar um salário mínimo, poderia ter ganhado 2, 3, 4 salários mínimos. Mas ele aposenta. Errado, ele não anexa os documentos, certo? Ele não tem essa visão clara que muitos profissionais do direito previdenciário têm. Entendeu? Então, é importante, muitas das vezes, o segurado procurar um profissional. E tem um detalhe, né, doutora? Às vezes o cara está preocupado com o que vai pagar, só que ele vai receber pro resto da vida se ganhar a causa. Às vezes vai pagar um valor para o advogado, mas vai receber pro resto da vida. Só que ainda tem mais. Muitas das vezes, aquele segurado, ele vai dar entrada sozinho. Já aconteceu o caso do escritório, ele dá entrada sozinho, ele aposentou. Só que ele já tinha feito lá umas 3, 4 tentativas e o INSS negou. Ele não sabe que ele pode receber aqueles 4, 5 anos para trás. Agora você coloca lá, 5 anos, muitas das vezes, um segurado ganhando R$3.000 por mês, 13 meses com 13º, há 5 anos, e ele ia pagar um valor para o advogado, mas olha o tanto que ele deixou, que ele poderia ter levado. Pois é. Por simples falta de inteligência aí. Excelente, gostei muito. O que mais que a gente poderia colaborar com a vida das pessoas com relação a isso? Porque eu gostei muito desse formato de você poder treinar os advogados, mas
É só para os advogados ou para o time dos advogados? O time dos advogados, a equipe. Isso. A equipe toda precisa ter... Eu costumo falar no escritório que a vendas começa no bom dia, assim que o cliente entra. Né? Porque se a pessoa que está no meu escritório não souber acolher aquele segurado lá na porta, ele já queima a venda ali mesmo. E como Já dispensa o cliente ali se ele não souber atender. E como a tecnologia está te ajudando com isso? Olha, a tecnologia, a famosa IA, né? Isso. Olha, tem ajudado bastante. Tem acelerado em termos de planilhas, em termos de pesquisas, né? Às vezes até alguns vídeos, né? Sim, vídeos importantes. Se procurar lá alguma coisa da área também, tem ajudado bastante. Eu tenho um case aqui de uma empresa que tinha esse detalhe. Ela nunca conseguia contratar. Ela contratou vários atendentes. Né? O que ela fazia? Vamos ver se encaixa no mundo dos negócios aí pro direito. Ela investia um bom dinheiro em tráfego pago. Google, Facebook, né? Uma empresa aí qualquer. Chegava uma enxurrada de pessoas em diversos horários. E aí aconteciam 3 coisas. Ela gastava dinheiro na ponta, as pessoas entravam nesse funil, chegavam até ser atendidas. Ou eram mal atendidas, ou demorava para ser atendida, ou as pessoas não estavam disponíveis para atender, de noite, de madrugada. E aí que a IA pode ajudar a fazer esse primeiro atendimento. Né? Fernando, o que precisa é tomar muito cuidado com muitas empresas aí de tecnologia que promete né, milhões de resultado e às vezes não é bem assim. Sim. Tá? É importante, existe sim a inteligência artificial. Inclusive eu vi um caso de que colocar a inteligência artificial para atender um cliente, né? E a cliente falou assim: você desculpa de eu demorar para responder porque eu estava doente. Aí ela falou assim: a senhora melhorou? Olha que ponto que está. A minha IA faz isso também. A senhora melhorou? Você está melhor, né? Você está precisando de alguma coisa. Que tentou levar bolo para bio, né? Eu vim trazer o bolo para bio, pensando que era uma pessoa. Né? Então existe. O meu sobrinho mesmo, o Jean Cortez, ele tem uma empresa aí de tecnologia, com inteligência artificial, né? Infosic. E nós estamos aí se adaptando com ele para melhorar o escritório, porque... Só que assim, eu ainda gosto muito da humanização, do acolhimento, né? Só que devido à grande demanda, o escritório, graças a Deus, ele já está tendo uma grande demanda, a gente, em alguns casos, vai precisar da IA. Para receber documentação, para informar perícias para o segurado. A gente está estudando aí a ideia de adaptar. Excelente. E aí, feliz? Muito feliz. Foi uma experiência muito boa estar aqui nesse podcast. Tudo mudou, né? Tudo o nome mudou. do podcast. Meu primeiro podcast. Me senti muito à vontade. Você deixou uma calmaria, né, Fernando? Foi muito bom com vocês. Serão vários, né? Será uma série. Uma série para a gente ajudar as pessoas, né? A gente percebe que as pessoas precisam de orientação. E é missão de quem sabe compartilhar o que sabe. Fernando, muitas pessoas não sabem que tem direito. E tem direito. Tem direito. Olha, no escritório uma vez chegou uma senhora. Esse caso eu quase chorei. Esse caso eu quase chorei. Tá? Mas chorei de arrependimento por ela não ter ido antes. Já tinham indicado o escritório já uns 6 meses atrás. E aí essa senhora, eu vou amanhã, eu vou depois. O marido dela tinha falecido há 20 anos atrás, mais ou menos. Bom tempo atrás. E falaram para ela, falaram que você não tem direito, mas não deixa de procurar lá. Vai lá no escritório, procura, né? Quando ela chegou lá, depois de 6 meses, eu verifiquei que o filho dela, de 15 anos, se ela tivesse vindo os 6 meses antes, ele iria receber desde o óbito. Aí, não dá vontade de chorar?
Os 30% do advogado ficou... Tudo bem, tá lá recebendo a tão sonhada pensão por morte, tá lá, fico feliz que antes tarde do que nunca, né? Mas você vê que são pessoas, as pessoas são leigas, acham que não tem direito. Muitas das vezes pensa assim, meu marido faleceu, ele não estava trabalhando, não tem direito. Tem direito, sim. Existem pessoas que mantêm a qualidade de segurado por 3 anos, né? Se ela tiver trabalhado 10 anos sem perder a qualidade de segurado, e se ela provar que ela teve um desemprego involuntário, ela pode até, por 3 anos, ainda receber a pensão por morte. Excelente. Ter a qualidade de segurado. Uma dúvida que muitas pessoas, assim, geralmente pessoas que são um pouco menos instruídas, eu já ouvi, né, da boca delas, é o seguinte. Eu não procuro advogado porque é sempre muito caro. Mas eu sempre falo, né? É caro com relação a quê? Né? Esse é o primeiro ponto. Só que as pessoas não sabem como funciona para contratar um advogado. Qual o processo? Vocês cobram para falar a primeira vez? A pessoa pode te procurar? Como é que funciona isso? Falando pela maioria dos colegas, tá? O certo é cobrar, sim, a consulta. Né? Até porque uma informação errada pode custar caro, né? Antigamente, as pessoas perguntavam para mim, por telefone eu falava, doutora, posso pagar o INSS? Qual código eu pago? É uma pergunta muito vaga. Eu posso falar para ela pagar como facultativa, quando eu vou fazer uma análise na situação dela, ela tinha um ótimo salário, onde ela pode estar pagando um salário mínimo ali como facultativa e perder, às vezes, até o direito anterior. Né? Então, tem que ser feito um planejamento. Então, tem sempre que ser precisa. feito uma análise. Agora, que nem você falou em questão de caro. Caro, depende. Depende do... Se eu te falasse para você que eu conseguiria te aposentar daqui 1 ano, de repente você fala assim, olha, eu tô achando que eu vou aposentar só daqui 10 anos. Mas ela chega e fala que consegue, que tem uma possibilidade, pelo conhecimento que ela tem, de você aposentar agora. Esses 10 anos com o seu salário, vale a pena? É caro. Levando em consideração que você vai durar mais uns 40 anos. Se você for aposentar com salário e, de repente, né, pelo estudo, pela pesquisa, pelo planejamento, se aposentar com 4 salários, foi caro? Não foi, né? Entendeu? Então, quantas pessoas chegou lá achando que não tinha direito, e a gente conseguiu verificar lá que tinha empresas que não constavam no CNIS, e a pessoa... né? Então, geralmente, isso estou falando pela doutora Jussara, eu, por telefone, eu faço várias perguntas, e a depender do que você me respondeu, eu já nem agendo no escritório. Então, se pelas perguntas, eu pergunto lá a sua idade, se você tem alguma deficiência, quanto tempo você tem de trabalho, você não vai saber exato, mas um parâmetro, geralmente o segurado sabe, entendeu? Com base naquilo que você me passou, aí eu vou ou não agendar no escritório um horário para você. Legal. Aí, indo lá, geralmente, eu cobro entrada. Claro. Cobro entrada. Tem pessoas que falam assim, mas o advogado deixou pagar só quando terminar o processo. Existe isso? Tem advogado que faz isso. Tá. Só que depende, né? Cada um tem um seu Cada modelo. um tem. Por exemplo, pedreiro. O pedreiro vai pegar uma obra, já pensou ele falar assim, você me paga quando terminar a obra. Não faz. Ou o médico, você fala assim, deixa eu te atender aqui primeiro, depois você me paga a consulta. Por que o advogado é diferente? Verdade. Entendeu? Então, sim, o ideal é cobrar. Existem uns casos extremos, tá? Não vou falar para você que não existe lá, que é tipo um BPC, às vezes a pessoa está numa situação... Uma causa né? A gente também é humano, a gente também tem coração, né? 1000 pessoas fazendo junto, aquela coisa, né? Um projeto grande. Certeza, né? Nós temos lá o escritório para manter as pessoas, né? Que recebem o salário, então alguém não é tem que possível pagar esse café, essa água, pelo amor de Deus, né, gente? E como é que a gente vai viajar para Paris assim também? Não dá, alguém tem que pagar. Verdade. Mas brincadeira. Mas eu fico muito feliz de ter pessoas que se dedicam a isso, porque eu, infelizmente, ou felizmente, não tenho a habilidade de resolver coisas burocráticas assim. Eu acho que eu tô feliz demais com o que eu faço, e ainda bem que tem você para resolver. Né, doutora? Estamos aí. Então tá bom. Quer falar mais algum assunto? Lembra de mais alguma coisa?
Não, Fernando. Então, se despede, deixa suas redes sociais, fala com o pessoal para aquela câmera ali. Estamos no Instagram, DRA_Jussara Mariano. Me siga. Lá eu gravo vários vídeos com dicas importantíssimas do INSS, principalmente como provas de união estável. Muitas pessoas não sabem, Fernando. A gente falou da união estável? Não, Então vamos falar agora. Não, parou. pra já. Podia ter certeza que a gente já tinha falado da união estável. Eu quero saber mais sobre isso, porque isso é muito comum. Me fala, como que funciona isso? Fernando, chega a senhora lá no escritório e fala: meu marido faleceu nos meus braços. É triste, porém o INSS não reconhece. Porque não basta ela falar que o marido faleceu nos braços dela. O INSS exige, no mínimo, 3 provas de união estável 2 anos antes do falecimento. Só que muitas das vezes, essa dificuldade de muitas pessoas é saber o que é considerado prova de união estável. Excelente pergunta, me fala. Prova de união estável pode ser o mesmo endereço, uma conta de luz no nome de um, conta de água no nome do outro. Eu ainda coloco por minha conta o Pix. Pix. Imagina lá, constantemente, mês a mês, antes o marido fazia lá o Pix para a companheira, né? Sim. Também é um meio de prova. Você acredita que eu já usei a prótese dentária como prova? Me conte isso, como é? Teve jeito, o cliente não achava a prova, eu comecei a conversar. De repente ela disse que o segurança lá foi lá e entregou um saquinho com elas da prótese dentária. Eu falei: então você estava no hospital, o segurança entregou a prótese dentária do seu marido, você está com ela aí, vamos bater foto. Vamos colocar lá para o INSS. Quem é que vai pegar uma prótese dentária se não for do companheiro? É verdade. Entendeu? Então tem várias provas. Seguro de vida. Às vezes a empresa onde ele trabalhava tinha lá um seguro. Procure ver. Pega esse seguro de vida. Imposto de renda. Mas você sabe qual é o maior erro que as pessoas estão cometendo? Na hora do óbito. Gente, por favor. É um momento delicado, é um momento triste. Mas os familiares têm que fazer atenção. Precisa colocar o nome da companheira no óbito. Tem gente que fala: não era casado, não precisa pôr, coloca lá, vivia maritalmente com fulano. Sim. Isso vai dar força no INSS. Entendeu? E também as testemunhas, né? Pede lá no INSS justificativa administrativa, porque agora, Fernando, se agora não pedir corretamente lá no INSS, depois nem judicial, muitas das vezes você não vai ter força. Por isso a importância de um profissional, porque montar essas provas está o grande segredo. Né? Que nem você falou, foto, ainda que o INSS fala que não, mas foto funciona. Eu já coloquei foto, a pessoa estava lá do lado do enfermo, no hospital, junto com as enfermeiras, entendeu? Mensagens de WhatsApp. Sim. Também. Resumindo, o INSS pede 3, eu coloco 30. Perfeito. É melhor errar pelo excesso do que... Claro. Né? Muito bom. Bom, excelente. Vamos aprofundar no nosso próximo episódio. Você já escolheu um tema para a gente falar na próxima semana? Nós podemos falar sobre a aposentadoria especial. Que eu gosto especial. Muito. Aposentadoria especial. Podemos falar também sobre o PCD, que está em alta. Às vezes a pessoa já tem direito, ela não tem a idade, não exige idade. Olha que maravilha. Você sabe que, infelizmente, teve o tema dos vigilantes aí que perdemos, né? Não foi reconhecido, né, a favor dos vigilantes. Mas, em compensação, às vezes esse mesmo vigilante, ele pode se aposentar por PCD. O que acontece, o PCD? É o tema do próximo podcast. Vamos deixar pra gente... Vamos esclarecer bastante. Pra gente falar sobre o assunto do PCD, que eu acho que vai bombar esse aí. Pessoal, é isso. A gente está aqui no Tudo Mudou. A doutora Jussara Mariano trouxe um monte de informação importante e a gente vai fazer uma sequência bem longa de vários episódios falando sobre detalhes
desse mundo do direito para as pessoas comuns poderem, né, se beneficiar disso. Doutora, deixa sua rede social e como faz contato com você. Pelo Instagram, que é DRA_Jussara Mariano. Pelo telefone do WhatsApp, que o DDD é 11 98182 3228. Perfeito. Pode perguntar, tiraremos dúvidas, estaremos aí dispostos a tirar dúvidas. Maravilha. Até a próxima. Não quero.